Olá a todos, depois de uma pequena pausa, voltamos ao capítulo 18 que trata do Shmona Esrei. Vamos só recapitular um pouquinho das halachot que a gente viu. A gente aprendeu um pouquinho sobre o horário da Tefilá de Shacharit. A gente aprendeu como se prepara os três passos para trás, os três passos para frente e como deve se ficar de pé durante a Tefilá. A gente junta as duas pernas, que aparece nos Neviim, que assim são os anjos. Os anjos, eles têm uma perna só e nós juntamos as nossas duas para que elas fiquem parecidas com uma perna, para que fiquemos parecidos com os anjos durante a Tefilá. E a gente falou também a importância de conhecer as palavras da Tefilá, entender o que a gente está pedindo, entender o que a gente está falando, principalmente a primeira brachá do Shmona Esrei. É muito importante saber a tradução das palavras da Tefilá. Hoje, Bezat Hashem, a gente vai seguir em frente com as alachot de Shmona Esrei. Lembrando que Shmona Esrei é a Amidah, é o centro da Tefilá. Vamos seguir para a alachá Het. Fala para a gente o que tu Shulchan Aruch na alachá Het. Lo yochaz beyado beshat Tfilat Shmona Esrei, rak hasidur ou machzor im tzarich lo. Durante a Tefilá de Shmona Esrei, durante a Tefilá de Amidah, não deve se segurar nada na mão. Qualquer coisa que a pessoa está segurando é distrativo, tira a atenção, tira o foco da pessoa. Você fica o tempo todo preocupado se vai cair, se não vai cair. Se, por exemplo, às vezes tem um bebê chorando, você pega ele no colo, nesse momento não se pode rezar. Se o bebê está atrapalhando, você fez uma pequena pausa, tudo bem, mas não pode fazer a amidá com o bebê no colo, não pode fazer a amidá segurando um livro, segurando alguma coisa, porque tudo isso distrai a pessoa, a não ser que seja o sidur ou o mahzor que a pessoa precisa disso para rezar. Caso a pessoa não saiba Tefilá de cor, ou ele quer ler dentro do Sidur para ter mais kavaná, para entender melhor, para fazer a Tefilá mais bem feita, ele quer segurar o Sidur, aí não é considerado como algo que atrapalha, porque é parte da Tefilá. Então não tem problema. A única coisa que pode segurar na mão durante a Tefilá, então, é o Sidur ou o Mahzor. ויש לו לרשום תחילה את המקומות שהוא צריך להתפלל בסידור במחזור, שלא יצטרך לחפש באמצע תפילתו. Assim também deve se preparar a tefilá antes de rezar mesmo. Então alguém que está familiarizado com o Sidur não precisa fazer nada demais. Mas alguém que ele não conhece muito bem a tefilá, ele não sabe quais partes da tefilá ele vai ter que falar, quais são os acréscimos daquele dia. Às vezes se é Rosh Chodesh, se é Hagim, você tem que acrescentar Leve Yavó, em Hanukkah, em Purim, você tem que acrescentar Lanissim. A pessoa deve saber exatamente qual o caminho que ele vai fazer durante a tefilá. E se é Rosh Chodesh, por exemplo, você tem que pular para a tefilá depois do Alel, para a Amidah de Musaf, é bom a pessoa já saber antes da tefilá para onde ele tem que ir exatamente, para não ter que ficar procurando. Muitas sinagogas têm alguém que avisa as páginas para facilitar, e não porque se a pessoa começar agora a procurar no Sidur inteiro qual é a continuação, isso é muito distrativo, ele vai perder o foco. Então, preparar antes da tefilá, saber exatamente o que você pretende falar. לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שנאמר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל. Não se deve ter nada entre a pessoa e a parede durante a tefilá. Quando alguém vai parar para rezar, entre ele e a parede mais próxima, a parede para a qual ele está voltado, não deve ter nada, porque coisas que tenham no meio do caminho podem também acabar distraindo a pessoa. Assim a gente encontra com Hizkiyahu, quando ele foi rezar, está escrito no passuco, Vayesev Hizkiyahu panav el akir vayitpalel. O rei Hizkiyahu, na hora que ele foi rezar, ele virou de frente para a parede para rezar pela vida dele. Ele estava muito doente, ele estava prestes a morrer, ele tinha recebido o aviso de Eshayahu que ele estava para morrer, então ele parou para rezar, ele virou para a parede e rezou. Então, como a gente vê que ele virou diretamente para a parede sem nada no meio, assim também tem que ser a nossa tefilá. Mas vamos ver que às vezes, como você faz então no Beit HaKnesset? Se você senta na primeira fileira, tudo bem, mas às vezes mesmo na primeira fileira você tem uma mesa, você tem cadeiras, ou se você senta um pouco mais para trás, tem gente na sua frente, então como assim exatamente não pode ter nada entre a pessoa e a parede? Por isso fala que Shulchan Aruch, velo mikre chatzitza, só é chamado de separação, uma divisão entre a pessoa e a parede, ela davar shegavua asarat tfachim. Primeiro tem que ser algo que ele tem pelo menos 10 tfachim, 80 centímetros de altura. Algo menor do que isso, se tem uma bola jogada no chão, isso daqui não atrapalha, não tem problema nenhum.
Verachav dalet tfachim. Ele tem que ter uma largura de 4 tfachim, quer dizer, tem que ser algo massivo que poderia vir a ser distrativo. Aval davar katan lo chashiv hefsek, mas uma coisa pequena jogada no chão não é considerado uma separação entre a pessoa e a parede. Ve'afil davar gadol, e mesmo algo grande, im hu davar kavua, se é algo fixo, que gonaron veteval lo chashiv hefsek, como se tiver um armário na frente da sinagoga, na parede da frente, tem um armário que fica na frente das pessoas, ou a teivá, ou o Arona Kodesh, qualquer coisa desse tipo que ele está lá fixo, ele é parte dos móveis do lugar, assim também mesas, desculpa, assim também mesas e cadeiras que servem para tefilá, tudo isso não é considerado hefsek, tudo isso não distrai a pessoa porque é parte fixa da sinagoga. A distração vem com coisas incomuns que podem estar jogadas lá. Vedam nami no chotzetz, uma pessoa que está rezando, se você está rezando atrás de uma pessoa, isso daqui também não é chamado de hatzitzá, de separação, não tem problema nenhum. Tudo isso é o ideal, é o melhor para que quando a pessoa reze, ele esteja focado, concentrado e não tenha nenhuma distração na frente dele. O bishat adchak bechol inyan leakpid. Mas, em uma situação em que você não tem como movimentar as coisas que estão lá, está cheio de coisas, está uma bagunça, ou você vai rezar em casa por algum motivo e tem coisas espalhadas por aí, cadeiras, carrinhos, brinquedos, jogos, tudo isso não invalida a tefilá, e a pessoa pode rezar normalmente. O ideal é que nessa situação, nessa situação que tem muita coisa em volta, pode acabar se distraindo, a pessoa deve fechar os olhos ou rezar de dentro do sidur, para ele não se distrair. Agora, isso a gente falou sobre coisas que poderiam atrapalhar a concentração da pessoa, e caso não seja possível tirar isso, tudo bem. Porém, tem coisas as quais atrapalham muito a concentração da pessoa, e tem coisas que é proibido rezar perante elas. Então, fala pra gente que eu estou te falando o seguinte, obviamente, questões idolatrias ou estátuas, isso não pode rezar na frente dessas coisas, pela questão da idolatria, mas tem outros tipos de coisas que às vezes a gente vai ver que podem ser proibidas ou não. Também não deve se rezar perante um desenho. Se tem um desenho bonito, chamativo na sua frente, mesmo que você feche o olho, quer dizer, se fechar o olho tudo bem, que ele vai falar na continuação, mas é bom tomar cuidado, porque às vezes é muito distrativo e se abrir o olho um pouquinho durante a tefilá, um desenho pode acabar chamando muita atenção. Se a pessoa estiver perante uma roupa desenhada, às vezes tem alguém sentado na sua frente com alguma roupa desenhada, pintada, ou tem um quadro na sua frente, nesse caso deve-se fechar os olhos, o que neged mare asur leitpalel, afilo benaim skurot. Porém tem algo diferente, que é um espelho. Um espelho, ele tem dois problemas. O primeiro problema é que você está rezando perante uma imagem, algo que pode te distrair. Você mesmo, com o espelho, você vê o que está acontecendo atrás. Isso é distrativo e pode atrapalhar, e seria suficiente fechar os olhos. Porém, no caso do espelho, tem um problema maior. No caso do espelho, você está rezando para a sua própria imagem. Aqui seria quase como se a pessoa estivesse rezando para uma estátua ou para a imagem de uma pessoa. Mesmo que é você mesmo, na hora que você se curva para você mesmo. Então, tem aqui um lado de idolatria. Por isso eu falo que todas as coisas distrativas, o ideal é que não estejam na sua frente, mas se estão lá, fecha os olhos e está em ordem. Porém, espelho é um problema maior. Espelho, mesmo que você feche os olhos, você está rezando perante uma imagem. E aí é proibido, por isso não se pode rezar perante o espelho. Essa é a opinião da maioria dos poskim. Porém, tem quem diga, assim o Marsham traz, ele fala que não tem problema nenhum rezar perante o espelho. Por quê? Qual seria o problema? O problema seria que na hora que você se curva, você está se curvando para uma imagem, na hora que a pessoa se curva, quando ele chega no modim, ele vai se curvar, a imagem no espelho também se curva, então você não está rezando na verdade para uma imagem, então caso seja impossível tirar o espelho do lugar ou ir um pouquinho para o lado, fala o Marsham, não tem problema nenhum rezar nessa situação, de olho fechado preferivelmente. E o que acontece com uma janela que não é exatamente um espelho, mas à noite, se está escuro do outro lado, está perante uma janela, muitas vezes tem o seu reflexo. Aqui os posquim escreveram que não tem problema, com certeza se a pessoa fechar o olho, ótimo, não tem problema nenhum, mas às vezes mesmo de olho aberto, já que não é uma imagem clara da própria pessoa, você não se vê muito bem e a janela não foi feita para espelhar,
Então aqui não teria problema. Então, de novo, você está perante um espelho, o ideal é não rezar na frente dele, achar um outro lugar. Se é impossível achar outro lugar ao tirar o espelho, pode rezar perante o espelho de olhos fechados. Uma janela que à noite ela espelha, aqui é mais simples, é só fechar os olhos e tá bom. Se a pessoa puder cobrir, fechar com uma cortina, ótimo, mas não é obrigatório. Loit polema com parutz, não se deve rezar em um lugar muito aberto, kegon basade, num campo, e quando a pessoa está num lugar mais fechado, mais escondido, isso traz um certo temor para a pessoa. Ele fica menos preocupado, menos preocupado, não, desculpa, ele fica menos arrogante. Quando você está num campo enorme, você é a única pessoa lá e você vê todo o horizonte em volta de você, isso pode trazer uma certa arrogância, um certo orgulho para a pessoa, diferente de um lugar fechado. Então não se deve rezar num campo muito aberto, e sim procurar um lugar um pouco mais fechado para rezar. Vem o baderech mutar lo, porém se a pessoa está viajando e não tem outro lugar, não tem uma casinha aqui para parar, tem um campo só do lado, do lado da estrada, por exemplo, não tem problema nenhum rezar lá, não é uma proibição, é só um bom conselho. Vem mefshar lo itpalel bem nailanot, se é possível, se é um campo que tem lá um pomar, tem árvores, uma floresta, então fica do lado de uma árvore para também, de novo, a árvore, lugares fechados, abaixam um pouquinho a cabeça da pessoa, diminuem a arrogância e o orgulho, então esse é o ideal. Caso a pessoa tenha que rezar num campo, se ele tiver um muro, uma árvore, alguma coisa porque ele possa ficar próximo para diminuir a visão dele, isso permite com que a tefilá seja mais focada e mais humilde.